Bom dia! Hoje são 29 de abril de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Em meu vídeo Respeitem Minha Crença Religiosa, número 2, recebi ali um comentário do internauta Daniel Albuquerque. O Daniel Albuquerque me enviou um link de um vídeo com a entrevista do jornalista Roberto Cabrini ao padre Fábio de Mello. E o Daniel Albuquerque pediu para que eu visse a primeira parte desse vídeo que circula no YouTube e, se fosse possível, fazer uma análise sobre esse vídeo aí. E eu assisti ao vídeo, fiz as anotações e vi que valia a pena fazer um vídeo sobre essa entrevista do padre Fábio de Mello, correto? Então vamos aqui mostrar, dar aqui essa visão sobre o vídeo. Vamos aqui ao quadro. Muito bem. Coloquei aqui padre Fábio de Mello, não é? Muito bem. Como todos sabem aí que acompanham minha página no YouTube, todos sabem, não é, que eu sou ateu, não é isso? Eu sou ateu. O padre Fábio de Mello, obviamente, é um cristão católico apostólico romano, correto? Muito bem. É bom dizer que respeito e muito a pessoa do padre Fábio de Mello. Respeito bastante a pessoa dele. Ele tem a crença religiosa dele, a ilusão dele. Porém, respeito a pessoa do padre Fábio de Mello pelo comportamento dele. É bom esclarecer que o padre Fábio de Mello, ele não é, como coloquei aqui, ele não é um charlatão religioso, de forma alguma. Ele não é um charlatão religioso. O padre Fábio de Mello, por exemplo, ele não vai a um supermercado perto de sua paróquia, de sua casa, e ali compra um óleo vagabundo de cozinha, coloca em vidros e vende cada vidrinho com óleo a R$100, dizendo aos fiéis que aquele óleo é um óleo santo que veio de Israel. O padre Fábio de Mello não faz isso. O padre Fábio de Mello não propaga diante de seus fiéis que o dízimo é um ingresso para o fiel entrar no céu, aquele céu ali dos cristãos, não é? Em que mora Deus e os anjinhos. Essa fantasia aí cristã. O padre Fábio de Mello não prega aos fiéis que o dízimo é obrigatório como ingresso para a entrada do fiel no céu, somente quando o fiel morrer, claro. Ele não faz isso. O padre Fábio de Mello não pega água em torneiras, enche vidrinhos e vende aquilo ali por R$50, R$100, dizendo aos fiéis que aquilo ali é uma água abençoada por Deus. O padre Fábio de Mello não faz isso. O padre Fábio de Mello também, ele não pega apelos ali escritos pelos fiéis e dizendo a esses fiéis que aqueles apelos serão queimados em fogueiras santas. O padre Fábio de Mello não faz isso. Daí a razão pela qual eu digo que ele não é um charlatão religioso, correto, gente? Muito bem. Então vamos aqui. Vou fazer aqui algumas análises sobre passagens aí mais importantes desse vídeo, não é? Essa entrevista do jornalista Roberto Cabrini ao padre Fábio de Mello. No mundo do YouTube,
o título é esse aí do vídeo, ó. Confissões da Alma, parte 1. Correto? A parte 1. A primeira parte. Conexão Repórter, 23 de abril deste ano, 2018, deste mês. Esse vídeo aí, gente, tem a duração de 44 minutos e 36 segundos, não é? Muito bem. Para começar aqui a entrar na análise do vídeo, vamos aqui. No tempo de 41 minutos, como aqui está, 41 minutos e 24 segundos, o padre Fábio de Mello faz ali uma narrativa de suas atividades, ainda, quando não era padre, né? Quando ainda era criança ali, adolescente. Então ele diz ao Roberto Cabrini que ele foi vendedor de doces, primeiramente, foi depois vendedor de pães, ele fazia uso de uma bicicletinha, ele foi office boy e ele foi projetista de enfeites para carros alegóricos carnavalescos, não é? O jovem Fábio de Mello. Depois de tudo isso aí, ele foi, com 16 anos, ele foi para o seminário, né? Ele esteve ali, começou a ingressar no seminário com 16 anos de idade. Então você vê aqui que ele teve várias atividades. Na infância dele, ele teve uma infância muito pobre, muito pobre. E ele deu como exemplo que a família dele, ele, os irmãos, a mãe, não é? O pai, eles comiam uma espécie de arroz que naquela época, para as pessoas ricas, eram destinadas a porcos. Pois a família do Fábio de Mello comia aquele tipo de arroz com taioba. Essa era a refeição dele ali durante muito tempo em sua infância e adolescência, não é? No início de sua adolescência. Ele comia, portanto, ali aquela espécie terrível, né, de arroz. Mas era a única salvação, né? O único meio para a subsistência de sua família. Muito bem. O Fábio de Mello teve muitos problemas, gente, também muitos problemas ali em sua fase de infância e também adolescência. E ele mostra um pouquinho desse problema dele em sua vida ao Roberto Cabrini a partir de 21 minutos e 18 segundos, correto? Ele diz ao Roberto Cabrini que, por exemplo, os problemas aqui, o primeiro, o alcoolismo do pai dele, do pai de Fábio de Mello. E ele diz ali que com frequência ele ia buscar o pai dele completamente embriagado, inconsciente até, ia buscar o pai nas ruas lá da cidade onde ele morava, não é? O que causava também vergonha para a família. O pai ali caía nas ruas e era trazido pelo Fábio de Mello com a ajuda de alguns amigos. E esse problema aí, alcoolismo do pai, em que o Fábio de Mello diz que ia buscar seu pai inconsciente por efeito do álcool nas ruas da cidade onde morava, eu também, Eustáquio, passei por esse problema não em relação ao meu pai. Meu pai bebia também, mas não assim. Mas em relação a dois irmãos meus, que hoje ainda estão vivos, né? E não bebem mais, não são alcoólatras mais. Pois bem, lá em Sobral, eu também cansei de buscar irmãos, esses dois irmãos, caídos nas ruas, inconscientes também. E aí eu, Eustáquio, pegava ajuda de amigos e nós trazíamos meu irmão completamente inconsciente por causa do efeito do álcool. A mesma situação aqui vivenciada pelo padre Fábio de Mello, correto? Outra grande dor do padre Fábio de Mello
e ele diz isso aí chorando, né, no vídeo, que causa sensibilidade, ele é sincero no choro dele, e eu até fiquei também com vontade de chorar com a situação do padre, a revelação dele, porque isso causa dor, não é? Causa dor. E ninguém pode brincar com a dor dos outros. Pois bem, o padre Fábio de Mello diz também ao Roberto Cabrini que outra grande dor dele foi a morte de sua irmã Heloísa em 1996, correto? Em decorrência de um acidente aí de ônibus. Perdeu a irmã dele. Outra grande dor do padre Fábio de Mello, e recente, foi a morte do grande amigo dele chamado Robinho. E no vídeo, esse Robinho aparece lá, aparecem imagens dele tocando ali num órgão, parece um órgão, um teclado, e ele cantando, né? Esse jovem era grande amigo do padre Marcelo e morreu depois de lutar muito contra o câncer. E uma das piores dores do padre Marcelo, recente agora, em 2016, no dia 29 de setembro, foi o suicídio da irmã dele, chamada Cida, com certeza Aparecida. Suicídio da irmã dele em setembro de 2016. Essa irmã vivia tomando remédios com a intenção de se suicidar. Pedia muito a ajuda do padre Marcelo, ou do padre Fábio de Mello. E ele estava sempre ali, pronto a dar ajuda à irmã. Só que nos últimos dias da existência da irmã dele, Cida, como o padre Fábio de Mello agora já era um padre que fazia shows aí 26 dias por mês, então devido à profissão dele, né, ao ministério dele, não tinha mais tanto tempo assim para acalentar a pobre irmã, por falta de tempo, não é? Como a gente sabe aí. Então hoje no vídeo a gente vê que o padre Fábio de Mello realmente ele sente muito não ter tido mais tempo para se dedicar aí à irmã dele, Cida, não é? Que teve aí uma morte muito feia, né? Suicídio por medicamentos, né? Ela ingeriu muitos medicamentos, né? Sofreu ali, ficou isolada numa casa numa quinta-feira e foi encontrada na segunda-feira, né? Você vê, de quinta até segunda-feira, e foi encontrada ainda com vida. Então aí o padre Fábio de Mello diz ao Roberto Cabrini que a irmã dele, nesses dias, de quinta até segunda-feira sozinha, obviamente, devia ter sofrido muito, não é? E, pois bem, então aqui são os principais problemas que o Fábio de Mello, né, vivenciou, gente, correto? Muito bem, para que você entenda. Agora vamos ao problema dele, não é? A síndrome do pânico e aí a depressão, não é? Muito bem. Coloquei aqui, tudo isso aqui, gente, está no vídeo dele. Coloquei aqui em formas de chaves para que você entenda direitinho, né, a situação. Pois bem, a síndrome do pânico, a depressão do padre Fábio de Mello. Aí coloquei aí o início, como começou essa síndrome do pânico. Coloquei separadamente os efeitos dessa síndrome do pânico e a cura dessa síndrome do pânico, correto? Muito bem. O início, como começou? A partir de que momento o padre Fábio de Mello sentiu aí o surto dessa terrível síndrome do pânico? E ali está. Foi ano passado, no dia 21 de julho de 2017, quando ele chegava a Fortaleza, né, a minha capital, quando ele chegava a Fortaleza para fazer ali um show.
Já no avião, chegando à Fortaleza, ele já sentiu. E sentiu o quê? Os efeitos. E ali estão. Efeitos da síndrome do pânico. Tudo isso aí ele diz ao Roberto Cabrini. Os efeitos. O padre Marcelo sentiu dor no peito, vontade de vômito, falta de ar, medo de tudo, aversão a pessoas, insônia, choro excessivo, etc. Como você vê, são efeitos realmente destruidores, não é? Que levam facilmente uma pessoa aí a tentar o suicídio, não é? A depressão é uma coisa horrível. Tudo se apaga para a pessoa depressiva, não é? Ela não vê alegria em nada. E isso aí aconteceu com o padre Fábio de Mello. Pois bem, ele diz aí que teve aversão a pessoas, veja, a pessoas. Ele mostra até ao Roberto Cabrini que depois, quando estava em sua casa, quando aparecia alguém, ele se escondia debaixo da cama. Veja a situação deplorável a que chegou o padre Fábio de Mello, correto? Muito bem. E como foi que o padre Fábio de Mello ficou curado aí dessa síndrome do pânico, dessa depressão? Como ele se curou, hein? E ele é honesto em dizer, ele procurou a ciência, ingestão ali de medicamentos fortes, ansiolíticos, por exemplo, ele diz isso ao Roberto Cabrini, ingestão de medicamentos, ansiolíticos, etc. E também o que contribuiu muito para a cura dessa síndrome do pânico foi a ajuda de uma psiquiatra de São Paulo. Uma psiquiatra de São Paulo aí teve um papel imprescindível para a cura dessa síndrome do pânico do padre Fábio de Mello. Então você viu aqui no primeiro quadro, não é? Eu mostrei que o padre Fábio de Mello não é um charlatão religioso. E o vídeo está aqui, as profissões do padre Fábio de Mello, os problemas pelos quais ele passou, não é? Tudo isso antes de aparecer a síndrome do pânico. E aqui na síndrome do pânico, mostrei o início, como começou, os efeitos dessa síndrome e a cura dela, correto? Agora eu vou mostrar a vocês perguntas feitas pelo Roberto Cabrini e as respectivas respostas fornecidas pelo padre Fábio de Mello. Peguei aqui as principais. Vamos lá. Muito bem, gente. No início, no vídeo, a partir de 14 minutos e 34 segundos, o Roberto Cabrini faz a pergunta aí ao padre Fábio de Mello. O Roberto Cabrini pergunta assim: um padre como o senhor demora mais para pedir ajuda médica? Eis aí a pergunta do Cabrini. E o padre Fábio responde na hora: demora. Demora porque tem a vergonha, né? Muitas pessoas saem de suas dores, vencem os seus lutos a partir do meu trabalho e de repente eu não tinha o mesmo que eu oferecia a elas. É muito difícil dar esse passo e dizer: por favor, me ajude, por favor, me ajude. Veja que passagem linda aí do padre Fábio de Mello, não é? Ele está dizendo o que aqui, gente? Ele está dizendo que o trabalho dele, as palestras dele, as músicas dele ajudam muitas pessoas, não é? Muitos fiéis, aí, católicos apostólicos romanos, né? E até mesmo de outras religiões, que não fanáticos aí,
os fiéis gostam ali das palestras do padre Fábio de Mello, não é? Ele conversa ali de forma pausadamente, né? Ele é muito assim, educado, não é? Ele tem um modo de falar que agrada as pessoas, não é? E ele fala com sinceridade. Ele tem a ilusão religiosa dele, mas ele é uma pessoa honesta. Ele acredita ali na ilusão religiosa a que ele pertence. Porém, ele é uma pessoa honesta, é uma pessoa sincera, não é? E muito educado, não é, o padre Fábio? Pois bem, ele diz aí que quando ele estava com essa síndrome do pânico, né, nesse estado de depressão, ali ele demorou ali a buscar ajuda médica no início, porque o trabalho dele diante de pessoas que sofrem é um trabalho ali, a visão dessas pessoas diante do padre Fábio é a de que ele ali é um grande incentivador, é um homem que dá uma injeção de vida, de ânimo para as pessoas carentes, para as pessoas doentes, não é? Então o fiel, a visão que o fiel tem do padre Fábio de Mello, vamos assim dizer, é a visão de que ele é um semideus, nesse sentido de dar conselho, né? Esperança às pessoas. Então, já que essas pessoas, os fiéis católicos ali, têm essa visão diante do padre Fábio de Mello, nesse momento de fraqueza dele, ficou difícil para ele, de imediato, procurar ajuda médica, porque ele disse, e agora? Eu, que sou aí, vamos assim dizer, né, um homem forte diante de meus fiéis, e os fiéis agora me vendo com uma fraqueza imensa, como é que vai ficar isso? Com que cara eu vou enfrentar isso? Eu precisando de ajuda, não é? E quando os meus fiéis pensam, vamos assim dizer, não é? Que eu sou forte demais, que eu não posso adoecer, que eu não posso passar por momentos difíceis. Então essa aí foi o problema, o empecilho inicial para o padre Fábio de Mello procurar ajuda de imediato, não é? E aí ele diz, né, que demorou muito, olha, demorou muito aí ele pedir ajuda médica, justamente por isso, porque muitas pessoas são aliviadas ali pelo pelo ministério do padre Fábio, e de repente vê ali o seu líder religioso fraco, doente, precisando também de ajuda, entendeu? É por isso que ficou aí, ele se sentiu assim, perturbado, né, em mostrar, em pedir ajuda aos outros, já que a visão que fiéis têm dele aí é de que, na visão dos fiéis, ele seria um homem muito forte, né? Que não precisaria, talvez, da ajuda de ninguém. E aqui está o padre Fábio de Mello precisando de ajuda, e de ajuda médica e não espiritual. Porque ajuda espiritual é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vejamos agora outra pergunta do Roberto Cabrini, com a respectiva resposta do padre Fábio de Mello. Vamos lá. Muito bem. No tempo de 20 minutos e 16 segundos no início, o Roberto Cabrini faz mais uma pergunta ao padre Fábio de Mello. Eis a pergunta aí. Sendo religioso, o Senhor associava isso às forças do mal, forças espirituais? Repetindo, sendo religioso, o Senhor associava isso o quê? A depressão, não é? A síndrome de pânico do padre. E o padre Fábio responde na hora, não, de jeito nenhum. E o Roberto Cabrini pergunta, você pensava em algo médico? Fábio responde, eu pensava que aquilo, a síndrome de pânico, a depressão, eu pensava que aquilo era um resultado da vida. Eu não gosto de atribuir nem ao demônio o que me acontece de ruim, nem tampouco atribuir a Deus as minhas desgraças. Eu não gosto de colocá-las nessa reflexão.
Eu gosto de ser humano. Acredito na proteção divina, mas eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Correto? Muito bem. Gente, vamos aqui à pergunta do Cabrini. Ele diz assim, repito. Padre Fábio, sendo o senhor um homem religioso, o senhor associava essa síndrome de pânico a forças do mal, forças espirituais, a demônios? Porque isso aí é muito comum no mundo do cristianismo, não é? Os fiéis cristãos têm mais medo do diabo do que do próprio Deus, né? Diabo não existe, Deus não existe. Isso aí é criação do homem. Então, os fiéis, aqueles que vão às igrejas, eles não têm o mesmo pensamento de muitos líderes, como exemplo aqui, o pensamento do Padre Fábio de Mello. Um religioso aí, seguidor do Padre Fábio de Mello, fiel, vai pensar realmente que ele sofreu aí de depressão por causa do capeta, do demônio, do Satanás. Essa é a grande verdade. Dos fiéis, mas não é o pensamento do Padre Fábio de Mello. E ele diz aqui, e ele está de parabéns. Então, o Cabrini perguntou isso porque os fiéis pensam assim, que quando uma pessoa adoece, é o capeta que está fazendo a pessoa adoecer, uma ignorância religiosa. E o Padre Fábio de Mello responde na hora, ele diz, não, de jeito nenhum, nada de capeta, nada de demônio, nada de Deus aqui, entendeu? Aí o Cabrini pergunta de novo, você pensava em algo médico, não é? A medicina, a ciência, não é? E aí o Padre Fábio de Mello responde, em relação à sua depressão, não é? A síndrome de pânico, ele diz, eu pensava, naquela época, ele pensava que aquilo era um resultado da vida, como ele pensa até hoje, que é realmente um resultado da vida. Isto é, qualquer ser humano adoece. Qualquer ser humano adoece. E não só os seres humanos. Os animais irracionais também adoecem. Eu tenho aqui em casa uma cadela, a Frida. Um dia ela adoeceu aqui, coitada. Minha cadelinha. Ela está até por aqui, a Frida. Está lá na sala. Pois bem, a Frida é uma cadela, né? Uma cachorra que eu tenho. Há 2 meses, ela adoeceu, a bichinha. Há 2 meses. Ficou com manchas vermelhas no corpo. Eu a levei ao veterinário e ali ele passou uns remédios, né? Aí eu mandei a pessoa fazer o medicamento, né? Umas cápsulas aqui no laboratório, em Brasília. Fui lá, eles fizeram, né? O remedinho dela. Aí todos os dias eu pegava aquela pílula, né? E colocava na boca da cadela, para ela ingerir, para ficar boa. Além dos comprimidos que a minha cadela ingeria, não é? Eu ainda tinha que banhá-la com um shampoo e um sabonete, né? Que eu comprei lá na loja veterinária. Então, durante um mês, ou melhor, durante 2 meses, eu estava dando esse comprimido para a minha cadela, minha cachorra. E também banhando a bichinha, né? Um dia sim, um dia não. E hoje ela está curada. Então você vê que doenças atingem não só seres humanos, mas também até animais irracionais. Então, quando uma pessoa adoece, e no caso aqui o Padre Fábio, nada tem a ver com Satanás e com Deus. E o Deus aqui, o Deus dos Hebreus. Satanás não existe e Deus algum existe. A doença existe e seres humanos existem. Animais irracionais também existem. Então doença nada tem a ver com demônios. Nada tem a ver com deuses ou com Deus. Isso é ignorância religiosa e ignorância aqui dos cristãos, correto? E o Padre Fábio de Mello, que é padre, está muito acima do pensamento dos fiéis. Tudo para os fiéis é diabo, é Deus, é o capeta. Nada disso existe. Mas o Fábio diz aqui, eu pensava que aquilo,
a síndrome de pânico, era um resultado da vida. E ele pensa até hoje que é assim. E está certo. Aí ele diz: eu não gosto de atribuir nem ao demônio o que me acontece de ruim, nem tampouco atribuir a Deus as minhas desgraças. Olha aí, ele pensa diferentemente de milhões de fiéis católicos que até mesmo o acompanham. Ele pensa diferente. Entendeu, gente? Ele continua: eu não gosto de colocá-las nessa reflexão, não é? Ou seja, associar doenças a demônios, a deuses, no caso aqui a Deus, né? Associar também coisas ruins ao demônio e coisas boas a Deus, não é? Como passar no vestibular. Quando um fiel passa no vestibular, ele diz que foi Deus que o ajudou a passar no vestibular. Como já dizia aí, me escreveu o Edson Martins, né? Uma tremenda bobagem, não é? Dizer que Deus me ajudou a passar no vestibular. Como também é bobagem dizer que eu estou com depressão por causa do demônio, não é? Outra loucura, correto, gente? Muito bem. Então vamos, diz aí o Marcelo, né? O padre Fábio de Mello. Eu gosto de ser humano. Olha aí, viu? Eu gosto de ser humano. Muito bem. Ele continua: acredito, diz ele aqui, acredito na proteção divina, mas eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua. O que é isso aqui? Veja bem, ele diz: acredito na proteção divina, mas eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Porque se ele não olhar para os dois lados antes de atravessar uma rua, ele vai ser atropelado, o padre Fábio, e vai morrer. Então, a proteção divina não serviu para nada. Na verdade, não existe proteção divina alguma. Deuses não existem. Deuses são um produto da imaginação humana. O homem cria deuses conforme sua cultura. Então, o padre Fábio está dizendo aqui que acredita. Esse acreditar aqui, gente, como já mostrei aí, é uma coisa subjetiva, não é? Para uma pessoa acreditar aqui na proteção divina, no Deus da Bíblia, não é? A pessoa deveria ter provas, não é? Vestígios, não é isso? Não é? Alguma coisa para explicar essa crença. Só que não existem, não é? O verbo acreditar é uma coisa subjetiva. Qualquer pessoa acredita. O ser humano acredita em milhões de coisas. Apenas acreditar é uma coisa pessoal, que vem de graça, que não precisa de argumento. Acreditar não é argumento, não é? É apenas uma opinião da pessoa, não é isso? Precisa de quê para ser realidade? De provas, não é? De vestígios, não é isso? Precisa disso. Mas ele diz aqui, ó, que ele acredita na proteção divina, só que essa proteção divina, você não pode confiar muito nela, não. Por quê? Porque, olha aí, por exemplo, quando você vai atravessar uma rua, você tem que olhar para os dois lados. Se você não olha, de nada serve a proteção divina. Então você vê que é uma coisa ineficaz, que faz parte apenas do mundo da crença, não é? Não é isso? Aí está. Então a resposta do padre Marcelo, a pergunta do padre Marcelo não, de novo, cara. A resposta do padre Fábio de Mello ao Roberto Cabrini é nesse sentido aqui, de que ele jamais pensou que a sua depressão, a sua síndrome de pânico era causada por ações do capeta, do demônio. E não é. E também por Deus, não é. Ele adoeceu aqui de depressão, porque depressão é uma coisa muito comum na vida de qualquer pessoa. É um problema, uma doença muito séria, que acomete qualquer pessoa, seja ela padre ou não. Correto? Belíssima aí a resposta do padre Marcelo, do padre Fábio de Mello, né? Portanto, aí vamos agora a outra passagem da entrevista. Muito bem. No início de 26 minutos e 30 segundos,
O Roberto Cabrini faz mais uma pergunta ao padre Fábio. Ele pergunta assim: no auge da sua crise de depressão, na sua síndrome de pânico, o senhor pensou muito na Cida? A Cida aqui era a irmã do padre Fábio de Mello, não é? Que faleceu em setembro de 2016, não é? Ela se suicidou, não é isso? Com ingestão de medicamentos. E era muito próxima do irmão dela, né? Do padre Fábio. Pois bem, aí o Cabrini pergunta, não é? Se o Fábio de Mello, o padre, ele pensou muito na Cida, né? Durante essa depressão dele. Aí o padre responde assim: sim, sim, era a lembrança que mais me ocorria. Eu não consegui chegar para o sepultamento. Eu saí de Taubaté, ela morreu de manhã, eu saí de Taubaté e peguei, o sepultamento seria às 4 da tarde. Eu fui de carro e eu peguei a Fernão Dias com acidente. Eu achei tão bom, Cabrini, aquele acidente. Eis aí a resposta do padre Fábio de Mello. Gente, ele diz isso aqui chorando. Eu senti também vontade de chorar pela sinceridade do padre Fábio. Ele diz isso aqui chorando porque é muita dor para ele nesse momento cruel, não é? Muito triste, realmente. Muito triste. O que? Vamos aqui. Ele responde assim: era a lembrança, né, a Cida, a irmã dele, que mais me ocorria. Por que isso aí, gente? Porque ele era muito próximo da irmã. A irmã sempre com aquela vontade de cometer suicídio. E ela via no padre Fábio de Mello a pessoa mais capacitada para lhe dar conselhos. E ele dava isso aí com muito amor. Só que, quando ele começou a fazer sucesso, não é isso? Como cantor, como palestrante, não é? Como etc. Quando ele começou a fazer sucesso, aí ele diz aí que ele tinha quase shows durante 26 dias por mês. Então é difícil para uma pessoa assim ser caseira, não é? Ir à sua casa diariamente, não há condição. Então ele ficou muito distanciado dessa irmã dele, que precisava de sua ajuda. E ele parece ali que sente um pouco ali de dor por não ter tido tempo suficiente para dar apoio a essa irmã. Ele diz que essa Cida, a irmã dele, era muito problemática, né? Uma mulher que já veio aí de um casamento fracassado, separação, e que ela discutia muito com as duas filhas que ela tinha, discutia bastante. Então a Cida, como diz o padre Fábio, era uma mulher muito sofrida. Ele diz até a expressão tadinha, coitadinha, né? Era uma mulher que sofria muito. E ele se sente assim um pouco culpado pelo fato de não ter dado o apoio suficiente a ela. Mas isso não é para ele ter culpa alguma, não é? Porque ele deu todo o amor que podia dar, não é? Agora, quando ele ficou famoso, ficou difícil, não é? A frequência dele em casa. Isso aí é uma realidade, né? Então não há por que o padre Fábio, né, ficar sofrendo por uma ajuda que ele não deu à irmã, quando aquilo não era da vontade dele. Ao contrário, queria ajudá-la, como sempre. Pois bem, então ele diz aí que quando ela morreu, a Cida, ele estava em Taubaté e ela morreu em Formiga, né, a terra em que ele nasceu, no estado de Minas Gerais. E quando ele soube da morte dela, cujo sepultamento seria às 4 da tarde, não é? 4 horas, 16 horas, aí ele saiu de Taubaté até Formiga, eu olhei aí, parece que são quase 400 quilômetros, né? De carro aí umas 4 horas, né? Ou 5. Pois bem, aí o padre Marcelo de novo, padre Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello saiu de carro ali de Taubaté para assistir ao sepultamento da irmã. Só que
ele pegou a rodovia, aqui está, Fernão Dias. E nesse dia havia ali ocorrido um acidente, não é? Uma fila enorme. E ali o padre Fábio ficou parado ali num engarrafamento que durou muito tempo. E devido àquele engarrafamento, ele não chegou a tempo de ver a irmã ali no caixão, né? E ele diz ao Cabrini, no finalzinho aí, ó, eu achei tão bom, Cabrini, aquele acidente. Alguém poderia dizer assim, como é que uma pessoa, né, acha bom a ocorrência de um acidente em que pessoas ali se feriram ou morreram? Como é que a pessoa acha bom um acidente? Mas ele diz aqui, o padre Fábio, em outro sentido, diz assim, eu achei tão bom, Cabrini, aquele acidente. É porque aquele acidente fez com que o padre Fábio não chegasse a tempo para assistir ao sepultamento da irmã, porque diz ele que se isso ocorresse, o sofrimento dele seria maior. Então, quando ele chegou a Formiga, Minas Gerais, o corpo da irmã já havia sido sepultado. E no dia seguinte, ele foi à sepultura. E ali ele chorou durante muito tempo, chorou copiosamente diante do túmulo da irmã. Certo? Outra passagem muito bonita aqui da entrevista do padre Fábio. Vamos agora a mais uma passagem da entrevista. Muito bem. No tempo de 29 minutos e 35 segundos, o Roberto Cabrini faz mais uma pergunta ao padre Fábio de Mello. Ele pergunta assim, Deus não o salvaria? Naquele momento, né, em que o padre Fábio estava com a síndrome de pânico. A pergunta é do Cabrini, Padre Fábio, Deus não o salvaria? Veja a resposta do padre. Não, não. Nem esperava isso. E naquele momento, naquela semana, uma descrença absoluta em tudo. Não só em Deus, nas pessoas, nas instituições, nas situações. Eis aí a resposta do padre Fábio, não é? Ora, quando você está num momento de depressão, com a síndrome de pânico, você perde o sentido de viver. Nada agrada a você, nada. Nem a realidade, nem as ilusões. Você perde todo o contato. Você apenas quer pôr um fim à sua vida. Tudo perde sentido, tudo. Família, religião, deuses, tudo perde sentido quando uma pessoa está com depressão. E a depressão atinge, como já disse, todas as pessoas. Ninguém está livre da depressão, que é uma doença terrível. Portanto, o padre aqui responde com exatidão ao Cabrini. Não, nem esperava isso, a ajuda de Deus. Não. Naquele momento, Cabrini, naquela semana, uma descrença absoluta em tudo. Não só em Deus, mas também nas pessoas, nas instituições, nas situações, etc. Isso aí é uma grande verdade. Deus algum existe, Deus algum salva alguém da depressão? Não. Deus algum existe, Deus algum salva alguém da depressão. Nem demônio algum traz a depressão para as pessoas. Isso é ignorância religiosa, afastada aqui pelo próprio padre Fábio de Mello. Vejamos agora a última passagem. Muito bem. No início de 40 minutos e 5 segundos, mais uma pergunta do jornalista Roberto Cabrini ao padre Fábio de Mello. Cabrini pergunta assim, Padre, como foi sua descoberta da fé? E o padre Fábio responde, a minha fé sempre foi muito natural. Eu nasci num lugar, num contexto familiar extremamente religioso. E Deus me foi apresentado da maneira mais bonita possível. Eis aí a resposta do Fábio de Mello. Correto? Vamos à pergunta aqui do Cabrini novamente.
Cabrini pergunta assim: Padre, como foi sua descoberta da fé? Na verdade, de acordo com a resposta do Padre Fábio de Mello, o Padre Fábio de Mello, o jovem Fábio de Mello, não descobriu a fé cristã. Ele não descobriu. E não se trata de descobrimento. Ele não descobriu. Ao contrário, alguém levou essa fé cristã ao jovem Fábio de Mello. E aí ele se tornou padre. Mas ele não descobriu fé alguma. Não houve aí descoberta. Alguém levou a fé cristã para o jovem Fábio de Mello, que depois se transformou num padre. Então não se trata de descoberta. O Fábio de Mello, jovem aqui, ele não descobriu a fé cristã. Entregaram para ele. E como foi isso? Aqui está. É simples a resposta. Ele diz assim: a minha fé, ou seja, essa fé cristã em Jesus Cristo, Jesus nunca foi o Cristo, mas essa fé cristã do padre Fábio, ele diz que sempre foi muito natural. Não, aqui está o erro. Não foi natural. A fé cristã que chegou ao jovem Fábio de Mello não foi por um processo natural, uma descoberta dele mesmo. Não. Ele nasceu, ele mesmo diz aqui, veja lá, eu nasci num lugar, isto é, quando ele saiu do útero da mãe dele, ele caiu dentro de uma família extremamente cristã católica. Veja bem, ele nasceu, o Fábio de Mello, ele nasceu ateu na expressão ausência de deuses em seu cérebro. Ele nasceu ateu na função de ausência de qualquer Deus em seu cérebro. Ele nasceu sem Deus algum. Esse Deus aí, a que o padre Fábio fala hoje, o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, Jesus aí, isso aí foi colocado na cabeça da criança Fábio de Mello, foi colocado na cabeça do adolescente Fábio de Mello. Então não foi uma descoberta dele. A família dele, como ele mesmo diz, era extremamente religiosa, cristã católica. O lugar onde ele nasceu, ele diz aí, Formiga, no estado de Minas Gerais, cidadezinha do interior, era extremamente cristã católica. É por isso que hoje o Fábio de Mello é um cristão católico. Não porque ele tenha descoberto a religião cristã, não, é porque alguém colocou nele essa religião cristã, entendeu? Então, ele diz aí, a minha fé sempre foi muito natural. Não, natural não. Foi uma fé que foi colocada na cabeça dele por ele ter nascido num lugar extremamente cristão católico e numa família extremamente cristã católica. E ele diz aqui, e Deus me foi apresentado da maneira mais bonita possível pelos seus pais, que esse Deus que é apresentado da maneira mais bonita possível não é o Deus, infelizmente, que bate com o Deus que está na Bíblia cristã, que é o livro sagrado para o padre Fábio de Mello. Ele não, aí é a minha crítica em relação à crença do padre Fábio de Mello e não em relação à pessoa dele. Como sempre digo aqui, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa boa, ele acredita nessa fantasia religiosa dele. Ele não faz isso para ficar rico, milionário e usufruir desses bens. Não, ele não faz isso, não. Ele acredita firmemente nessa ilusão religiosa. Ora, o Deus que foi apresentado a ele, como ele diz aí, da maneira mais bonita possível, foi o Deus apresentado pelos pais dele, mas não bate com o Deus que está na Bíblia e mesmo no Evangelho, nos Evangelhos, 4 Evangelhos ali do mundo cristão. É por isso que o padre Fábio de Mello, ele em suas palestras, né, suas músicas, ele transborda o amor, não é? E ele diz que é o amor aí do cristianismo. Só que, qual é o clímax? Qual é o ápice?
Qual é a tônica da religião cristã, o cristianismo? Qual é o clímax? Ora, é o contrário do que o padre Fábio de Mello prega por aí. Ele prega o amor, a solidariedade, mas não é isso o que está na doutrina cristã como ápice, como ponto mais alto. Qual é o ponto mais alto do cristianismo como religião apologética? É o fim do mundo, a volta de Jesus, não é isso? E para julgar ali as pessoas. E diz lá no Novo Testamento, quem não crer em Jesus, quem não crer em Jesus e não for batizado, irá para o inferno. E quem crer em Jesus e for batizado, irá para o céu. Essa aí é a tônica, é a propaganda do cristianismo, essa ilusão cristã. Essa é a verdade. Jesus nunca foi o Cristo e Jesus era pregado, a vinda do Messias, Cristo em grego, era pregado para aquele tempo e não para hoje. E não existe amor algum quando você diz que quem não acreditar em um Deus qualquer, em um Deus determinado, será morto, será condenado para sempre no fogo dos infernos. E quem acreditar irá para o céu. Então isso aí é o que está no Novo Testamento e é o clímax, é o ápice do cristianismo. Só que o padre Fábio de Mello não prega isso. Ele prega coisa diferente. Ele prega o amor, a solidariedade, não é isso? Ele prega isso, que não condiz com o que está no Novo Testamento. Entendeu, gente? Não condiz. E isso aí é a minha crítica ao padre Fábio de Mello em relação à crença dele religiosa e não em relação à pessoa dele. Repito, é um homem bom, honesto e ele acredita firmemente nessa ilusão religiosa. Correto? Se o padre Fábio de Mello, em suas canções, em suas apresentações, em suas entrevistas, fosse fiel realmente ao clímax do cristianismo, se ele dissesse por aí, irmãos, aceitem a Jesus como seu salvador pessoal, porque do contrário, quando morrerem, vocês irão sofrer eternamente no inferno. É o que está no Novo Testamento. Só que o padre Fábio não diz isso. Ele não diz, porque se dissesse, ele não teria um número muito grande de fiéis. Muita gente iria sair desse discurso. Mas esse é o discurso que está no Novo Testamento e que o padre Fábio de Mello não propaga, porque é muito feio. Então ele propaga o amor. Então nisso aí ele está de parabéns. Entendeu? Portanto aí, muito obrigado ao Daniel Albuquerque por ter indicado esse vídeo. Eu não conhecia, não assisti a esse Conexão Repórter, né, que foi agora em abril, no dia 23, né, de abril de 2018. Não assisti, né, no SBT, não é isso? Eu quase não acesso ao SBT, eu fico mais com a Rede Globo, correto? Mas tudo bem, é um grande programa, é um programa bom. E a entrevista foi maravilhosa. Portanto, ao Daniel Albuquerque, muito obrigado aí. E espero que eu tenha atendido ao seu pedido, né? Fazendo uma pequena análise, porque aqui o tema realmente é maravilhoso. Isso aí, gente, é a primeira parte da entrevista. Eu verei agora a segunda parte. E se for necessário fazer alguma coisa, um vídeo, eu farei. Mas eu acho que não, porque no primeiro vídeo aí, na primeira parte, está aí a questão principal, né? Em relação à doença do padre Fábio, não é isso? E aos seus sofrimentos ali, né? Contados por ele. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.